Obrigada. Bom dia a todos, eu sou a Jamile, tenho 19 anos e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, a minha história começa em Baixo Guandu, que é um município do interior do estado, aqui do Espírito Santo, não sei se todo mundo conhece. E, bom, lá eu era uma aluna de zona rural e, assim, ser uma aluna que mora na zona rural é bem desafiador. E um exemplo disso é que, quando chovia, o transporte escolar não passava, eu acabava perdendo aulas, isso era um pouco frustrante. E outro exemplo disso é que, muitas vezes, os conteúdos dos livros didáticos não eram passados para a gente de forma integral, então eu sentia que acabava faltando pedaços da matéria. Mas eu era uma aluna muito dedicada, que gostava muito de estudar, e eu sempre falei para os meus pais que eu queria muito, muito entrar em uma universidade federal, era o meu maior sonho. E o tempo foi passando, e chegou um ano que foi um marco para mim, que foi o ano de 2020, por conta de vários fatores. Foi o ano da pandemia e, por causa disso, muitos dos meus colegas eles acabaram desistindo de estudar. A gente perdeu o vínculo que a gente tinha com os professores, mas eu não desisti, porque eu sabia que eu queria entrar em uma universidade federal. Então, mesmo longe da escola, mesmo em casa, eu peguei alguns livros didáticos que iam ser descartados, então eu conversei com a coordenação da escola, eles me cederam os livros, e aí eu comecei a estudar sozinha por esses livros, pela internet, pensando, caramba, ano que vem eu vou ter que fazer o Enem e eu preciso me preparar de alguma forma. E aí o tempo passou, e no final do ano de 2020, uma pessoa entrou em contato comigo. Ele era o Dr. Márcio, um médico lá da cidade de Aimorés, uma cidade vizinha. E ele falou que existia um instituto chamado Instituto Ponte, e ele poderia me oferecer uma bolsa em uma escola particular. E eu fiquei muito surpresa, eu fiquei, nossa, que coisa maravilhosa, mas será mesmo que isso é verdade? Então, eu pesquisei sobre o Instituto e vi que sim, eu poderia fazer o processo seletivo, poderia entrar e ter uma oportunidade de conseguir a bolsa. Então, eu fiz o processo seletivo e eu fui aluna da turma de 2021. Só que, assim, eu fui uma aluna incomum, porque, vale lembrar que em 2020, eu estava no meu segundo ano do ensino médio. Então, em 2021, eu fui para o terceiro ano, ou seja, o meu último ano do ensino médio. Só que, no Instituto, geralmente, o que acontece? O Instituto acompanha alunos desde o 7º e 8º anos durante toda a vida escolar deles. Só que o meu caso foi um caso à parte, porque acabou que demorou um pouquinho para me achar, né, lá no interior. Então, eu entrei, e aí foi um pouco desafiador. O Instituto conseguiu para mim uma bolsa no Darwin, lá de Colatina, e eu tive que me mudar para lá, porque era inviável, né, era uma distância muito grande, e eu tive que lidar com o fato de ter que ficar longe da minha família, de estar em um ambiente novo, que trouxe desafios, mas também, é claro, trouxe coisas muito boas, porque, por exemplo, eu lembro do primeiro dia de aula, quando eu entrei na sala e eu vi que tinha um projetor. Eu falei, caramba, uma sala de ensino médio tem um projetor, eu nunca imaginei, eu só achei que isso era coisa de faculdade. E também, eu era um aluno que gostava muito de ler, só que na escola em que eu estudava, os alunos eles não tinham esse costume de estar lendo livros, então eu não tinha muitas pessoas para compartilhar as coisas que eu lia. Eu ficava assim, poxa, eu queria tanto ter alguém para falar sobre tal livro. E quando eu cheguei no Darwin, muitos dos meus colegas eles liam os mesmos livros que eu. Então, assim, eu pude compartilhar muitas experiências com eles, o que foi muito bacana. E aí o tempo passou. O Instituto me apoiou muito nesse período, porque eu também tive uma bolsa em inglês na FISC, tive orientação profissional, tive mentorias, e teve uma pessoa muito importante, que foi o mentor PV, Paulo Vitor. Ele me acompanhou durante os meus 3 meses finais ali de processo de aprendizado até o vestibular. E eu consegui evoluir muito nesse período, porque eu aprendi técnicas de fazer prova. Porque, por mais assim que eu soubesse os conteúdos, eu não tinha muita técnica. E eu consegui desenvolver isso e evoluir muito. E, então, com os meus resultados do Enem de 2021, eu consegui ser aprovada em 2 universidades federais, no curso de Medicina. A Universidade Federal de Ouro Preto e a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Atualmente, eu estou no 3º período da UFES, muito feliz e muito grata. E muito orgulhosa de ver a felicidade nos olhos dos meus pais, quando eles contam para outras pessoas. A minha filha está fazendo faculdade na Federal. E era um sonho meu,
e também era um sonho deles. Eles sempre me apoiaram muito, porque mesmo eles sendo lavradores lá do interior, eles olhavam para mim e falavam: Jamile, o que a gente puder fazer por você, a gente vai fazer. E isso me marca, me emociona muito. E, bom, tanto na UFES, eu tenho oportunidades que, assim, eu nunca achei que eu teria. Eu converso com pessoas que fizeram doutorado, eu tenho muita inspiração. Ontem mesmo, eu fui no hospital, a gente já está tendo contato com pacientes, e ter um hospital universitário ali do lado é uma coisa muito importante, porque você está lá, está tendo contato com pacientes, está tendo contato com professores que escreveram livros, você pode trocar ideia com essas pessoas, e é uma coisa, assim, é muita honra para mim, sabe? E, então, eu paro e penso naquela Jamile de antes, que vivia lá na zona rural, que não sabia se tudo aquilo ia dar certo. E eu olho para a Jamile de hoje, que teve muitas oportunidades, que expandiu o seu conhecimento, que foi pela primeira vez no cinema esse ano. E eu percebo o quanto o Instituto ele pode mudar a vida de uma pessoa, o quanto a educação pode mudar a vida de uma pessoa. E eu sou muito grata por isso. Eu sou muito grata ao Instituto, a todos os funcionários, a todos os apoiadores, e a minha família, a Deus. E eu queria dizer para os alunos, aproveitem essa oportunidade, queria muito parabenizar os alunos, as famílias, a todos que estão aqui. Meus parabéns. E é isso. Muito obrigada.